Ora, muito bom dia a todos então, sejam bem-vindos aqui à nossa reunião de fecho de mês do mês de março. Nós já estamos em abril, já passamos a Páscoa e, portanto, estamos prontos para iniciar um novo ciclo de trabalho. Vocês sabem, a Páscoa para mim é um tempo muito importante porque, e eu acho que para todos, mesmo inconscientemente, porque a Páscoa para mim representa duas coisas. Primeiro, representa libertar-nos do inverno. O inverno, para mim, tem dois significados. Além de ser frio e chuva e ser um tempo agressivo, também, o inverno, para mim, filosoficamente, significa dificuldade, significa aquele tempo que nós devemos de dar prioridade não a fazer mais, não a querer fazer mais, diferente, mas sim a proteger-nos do que já está, da agressividade do que vem e a fazer com que a gente não gaste muita energia no inverno, precisamente para depois, quando iniciar um novo tempo, um novo ciclo, para a gente ter energia suficiente e capacidade para fazer coisas, para dar impulso e para fazer crescer ou fazer coisas diferentes. Então, o inverno terminou precisamente no dia 21 ou 22 de março, a Páscoa é sempre depois, portanto, novidade, este ano a Páscoa calhou ao domingo, porque era por causa de ser já na primavera, não é normal, mas esta vez é assim. Então, além de ser um novo tempo, o anúncio de um tempo diferente, de um tempo melhor, também a Páscoa, espiritualmente para mim, significa exatamente isso. Significa que nós devemos de descarregar a mochila e descarregar toda a carga do passado, aquilo que correu bem, aquilo que correu mal, que a gente gostou e aquilo que a gente não gostou, prepararmos para um novo ciclo de vida, prepararmos para um novo ciclo de trabalho, para que a primavera nas duas dimensões. A primavera, quer seja no o tempo, e como vocês sabem, a primavera significa um novo ciclo de vida para o planeta Terra e para todos os seres vivos. É na primavera que as flores começam a renascer, é na primavera que as árvores começam a ter uma nova vida, é na primavera que tudo parece que é mais alegre, mais contente. Porquê? Porque é aí que o ciclo de vida novo acontece biologicamente. Então, podemos aproveitar esse ciclo para nós próprios enchermos de energia para, com um tempo de esperança, com um tempo que a gente vai acreditar que vai ser melhor, nós estamos capacitados para acreditar que podemos fazer melhor. Portanto, vamos deixar o primeiro trimestre do inverno para trás e vamos olhar para a frente. Mas antes de olhar para a frente, temos que fazer um balanço do para trás. E, portanto, tenho aqui quatro companheiros e vou aproveitar a presença deles precisamente para nós fazermos um primeiro balanço do primeiro trimestre da experiência de cada um. Temos aqui pessoas com diversas experiências. E depois de nós termos celebrado o final do ano em janeiro e termos passado por isso, aqui a pergunta é essa. Nós no final do ano comemos as passas, fizemos os desejos, planeámos 2026 ia ser de uma certa forma. 3 meses depois passados, o que é que aconteceu? E queria pedir-vos para vocês, com a vossa experiência, porque eu sei que, por exemplo, tem aqui a Kelly que está a iniciar, e portanto pode dizer assim, mas eu não tenho muita experiência. Tem, sim, senhora, ela já está cá há 3 meses, portanto já tem experiência. Portanto, não falando só, aqui mais importante, outra coisa importante é, nós devemos integrar a nossa atividade profissional na nossa vida. Nós só conseguimos produzir se nós mentalmente estivermos satisfeitos com aquilo que fazemos. Se nós nos revirmos naquilo que fazemos. Se nós gostarmos daquilo que fazemos. Portanto, se a gente não gostar, não vai acontecer nada. Portanto, aqui a questão é mesmo essa. Nestes 3 meses, o que é que aconteceu na vossa experiência, na vossa vida e, claro, que também à vossa dimensão, no vosso negócio, que a gente possa dizer valeu a pena, ou então que a gente possa dizer epá, isto não está a correr bem, mas ainda temos três trimestres, 9 meses para a frente para melhorar.
Vamos lá então começar. Olá, bom dia a todos. Ah, então, para mim, começando com a mudança dos Estados Unidos para Portugal, é algo gigantesco. E quando eu comecei a ver o marketing imobiliário, por não conhecer ninguém aqui, é, é no escuro mesmo, pulo no escuro. Mas o David tem me ajudado e eu venho acompanhando ele tanto para angariações, para fechamento de vendas, ligações e conhecendo muita gente. Então, essa é a minha experiência. Estou gostando muito. Ah, Estou conhecendo muitas pessoas que têm diversas experiências. Esse é outro motivo de eu estar aqui na reunião, que eu vou escutar vocês e tá sendo tipo o meu guia, né, para essa nova fase. Eu estou muito contente, tô com muita esperança e quero- vou fazer dessa experiência uma profissão de sucesso. Daí eu tenho certeza. Muito bem, claro que sim. Claro que sim. Agora a gente só tem. Já agora, vou dar aqui. Ela não vai ficar chateada comigo. Mas a Kelly fez uma coisa que eu admiro muito. É que ela desafiou-se a ela própria a fazer uma caminhada na Semana da Páscoa. Conta lá a tua experiência. No primeiro dia eu queria desistir, porque saindo daqui de Fianza, a subida. Primeiro de tudo, disse a toda a gente onde é que tu foste. Que eles podem pensar que foi a fazer 1 quilómetro ou dois. Não, foi de Fianza ao Santuário de Fátima. Só são 250 quilómetros. Só. Isso daí. E eu fiz em 5 dias. Ah, mas só que eu tava inocente, né? Eu esqueci que Portugal é muita subida e descida. Tipo, você tá aliviada na descida, mas você vai ter que subir. E, e esse foi um dos meus erros. Mas o primeiro dia eu vou falar que saindo, porque depois até ficou mais plano, ficou fácil, mas saindo daqui de Fiança e eu levei muita roupa. Quando eu falo muita roupa, não é que, tipo, foi uma troca de roupa e pijama, mas na verdade, quando o cansaço bate, você não precisa de nada, você só precisa de água e comida. Se eu for fazer algum dia, a próxima vez eu quero ir para Santiago. Ah, não, o ano que vem não, deixa eu esquecer dessa daqui primeiro. Mas foi espetacular chegar lá. O primeiro dia certo eu queria desistir. No segundo dia, o meu pé já começou a dar bolhas. O asfalto estava muito quente. É, eu estava saindo às 3 horas da manhã, mas quando era mais ou menos 10, 11 horas eu já queria parar. Só foi eu e meu esposo, então duas pessoas. E tudo é experiência, porque a próxima vez, na verdade, nem vou pensar em roupa. Se der para lavar, lava. Se não der, vai sujo mesmo, eu tenho que chegar. Ah, e questão de alimentação, que eu também fiquei preocupada. Vamos comer saudável. Gente, não tem como comer saudável. Você come o que dá. Tudo que quando você tá nessa, você faz o que dá. Foi uma coisa que eu aprendi, porque a- a- às vezes a gente fica preocupado em controlar tudo. Se você tem um objetivo, a gente não vai ter como controlar tudo, porque coisas inesperadas acontecem. E foi o que aconteceu comigo. Acho que acontece com todos nós. A gente planeja uma coisa, mas no final é o que dá certo. Mas foi gratificante chegar lá. Porque, que nem eu falei, no primeiro dia eu pensava que eu não ia dar conta. Porque eu imaginei que tudo ia ser subido e eu já comecei a ficar desesperada, mas deu certo. E eu fiquei muito feliz. Bem, então agora o desafio aqui ao meu companheiro sénior, ao Francisco, é pegando nisto, e como tu sabes que tudo que sobe desce e tudo que desce sobe, Ah, não é? Portanto, aprendeste isso, tudo que sobe desce, tudo que desce sobe. Portanto, na vida é igual, tudo que sobe, depois vai descer, tudo que desce, vai subir. É só uma questão da gente não desistir. Portanto, pegando nisso e no teu balanço, e pá, vais agora fazer o quê? Tirar aqui as três conclusões. Primeiro, queria desistir, depois até percebeu que a carga era grande, mas chegou lá. Faz aí a analogia aqui à nossa carreira. Francisco está cá há 5 anos e, portanto, pelo menos, aqui há 5 anos que a gente. O que é que já nos aconteceu aos dois que eles não sabem com esta analogia?
Já aconteceu, é verdade, 5 anos, já aconteceu muita coisa, já, e de facto esta experiência, que é uma experiência de vida e este percurso dentro da missão que é estar aqui, eh, na EXP na mediação imobiliária, é um pouco isso. É um sobe e desce, é um caminho mais ligeiro e depois um caminho mais eh, difícil. Às vezes parece que está tudo parado, às vezes parece que estamos a andar para trás, e às vezes acontece mesmo andarmos para trás para podermos dar passos mais seguros em frente. E tem sido isso ao longo destes 5 anos. Uh, Essa experiência, Kelly, eu tenho-a programada para fazer na minha vida, duas também. Uma caminhada até Fátima. Claro que eu estou na Ilha da Madeira, eu não vou caminhar desde a Ilha da Madeira A até vantagem, Fátima, a vantagem é que uma parte é a nado, portanto, a nadar a gente vem mais depressa. mas tenho um ponto de partida para fazer a caminhada até Fátima e também a caminhada até Santiago de Compostela, fazer uma parte dos caminhos de Santiago de Compostela. Alguma coisa já fiz, porque aqui na Ilha da Madeira é muitas subidas e descidas. Nós somos uma ilha e somos uma ilha montanhosa, temos uma ilha aqui bastante montanhosa, então eu, de alguma maneira, preparo-me para isso e mentalmente tenho a noção que vai acontecer isso. Os imprevistos, e aqui no que tem acontecido ao longo destes 5 anos na EXP. Desde o início que nós já tivemos a empresa que parecia que estava tudo feito e que era a empresa perfeita, tivemos a empresa que começamos a perceber que aquilo que parecia estar feito era preciso realmente colocar na prática. Já tivemos que recomeçar e mudar muita coisa várias vezes dentro da empresa, e isso com o corporativo da EXP também a fazer as mudanças necessárias. Estamos sempre a evoluir, e é isso que vai acontecer ao longo da nossa vida dentro da EXP. Quem estiver na EXP pensando que a máquina está montada e que vai acontecer sempre da mesma maneira e que não vai poder estar acomodado, na minha perspectiva, isso nunca vai acontecer. E também tem sido uma aprendizagem para mim. Não ter consciência que nunca vai ficar perfeito e ter consciência que há sempre um momento que vai piorar em relação àquilo que está, e vai haver momentos que vai melhorar em relação àquilo que está. Esta primeira fase do ano, este primeiro trimestre, para mim, eu estou um pouco nessa fase. Eu planeei um conjunto de coisas no início do ano, pensando que iria conseguir fazer uma mudança em relação ao que estava a fazer nos anos anteriores, e que essa mudança iria acontecer a uma velocidade de cruzeiro e que iria acontecer no ritmo que eu tinha planeado. E o que está a verificar é que eu não estou a conseguir fazer a mudança que queria fazer ao ritmo queria fazer. E, portanto, este primeiro trimestre, para mim, é um pouco. Não estou parado, mas às vezes tenho a sensação que até parece que estou a andar para trás. Uh, mas estou plenamente convencido que o plano que tracei para 2026 ainda é perfeitamente execuível, apesar de haver aqui algumas etapas que estão um pouco mais atrasadas. Se calhar atrasaram um pouco agora para depois poder acelerar mais à frente. Não consigo dizer se vai ser assim, mas eu pelo menos estou com essa expectativa que algumas coisas que não consegui fazer no primeiro trimestre, depois também vão acelerar mais no segundo e no terceiro trimestre, e vamos ter resultados, que é o que também importa. Portanto, este desafio que tu fizeste, David, de falar do que foi estes 5 anos
é isso. E a minha experiência pessoal agora, neste início de ano, não está a ser aquela que eu gostaria. Estou a tentar ser o mais disciplinado possível para manter o foco e o ritmo naquilo que tem que ser feito. Não está a acontecer ao ritmo que eu queria, nem da forma que eu queria, mas nunca é como nós queremos, é a experiência que a Kelly teve. Vai chegar a um ponto que o que interessa é ter, pelo menos, haver alguma coisa para comer e alguma coisa para pôr em cima do corpo. Se está bom ou mau, não sei. Vamos ver. Pronto, e espero que já tenhas entendido que epá, não é preciso carregar tanta roupa, não é preciso carregar tantas coisas, porque na verdade o que a gente só precisa é de ter alguma coisa para comer e para beber para manter a fome e o resto é sempre para caminhar para a frente. Eu E pensei em vender roupa, eu pensei em mandar roupa de volta pelo correio, eu pensei em deixar a roupa em qualquer lugar escondido e pegar depois, deixar até a mochila lá, voltar e pegar. pronto, Não vale a pena mesmo. deixem-me aqui também partilhar uma experiência que eu tive há 2 anos, que foi ir a Santiago de Compostela, fiquei por metade do caminho, mas quando eu cheguei ao Porto, tinha feito 22 quilómetros, ao primeiro sítio no albergue onde eu fiquei a dormir. E eles olharam para o tamanho da minha mochila e perguntaram-me assim: de onde é que você vem? Eu, vem de Santa Maria da Feira. Então, pronto, então você se chegar à Póvoa de Varzim com essa mochila, está com sorte. E eu achei que eles estavam a gozar comigo. Isto é, achei que eles estavam a dizer: mas então ele acha que eu não sou capaz de levar a mochila. Eu disse: não, isto aqui, quanto mais eu caminhar, mais leve ela fica. Ele, pronto, está bem, acredito lá nisso que isso assim é bom. Pronto. Aconteceu exatamente a mesma coisa que aconteceu ali com a Kelly. Ao segundo dia, a mochila pesava 5 vezes o tamanho dela, portanto, o peso dela, e também pensei em tudo, até dar a mochila e até não sei quantos. Pronto. Mas, de facto, a gente depois tem que meter na cabeça que se trouxeste, carrega agora. Agora vais ter que levar até ao fim. Pronto. E quando a gente está a subir assim uma montanha e a mochila começa a carregar para trás, a gente tem que se caminhar para olhar para a frente, que é para não cair para trás. A gente sobe e a coisa vai. Então, o nosso negócio é mais ou menos assim. Quanto mais a gente carregar em cima de nós, mais custa a gente arrancar. Portanto, temos que nos libertar. Ora, vamos lá então continuar. Vamos aqui dar as boas-vindas ao Manuel. O Manuel está cá connosco, um reinício na carreira dele. Escolheu-nos a nós para ter que nos aturar, portanto, o Manuel está cá há 2 meses. Está de parabéns porque está a fazer um excelente trabalho. Um mês. O- Um mês. Já passou 30 dias, por isso já, Pronto, ok. Já entrou no segundo. já entrou no segundo. Portanto, está cá o mês, Exato. exatamente. Ele entrou logo no início de março, acho eu, ou logo nos Sim, primeiros dias de sim, março. março. E portanto, ainda é novo cá. E então, como é que tem sido esta nova etapa? Hum. Bom dia a todos. Uh, Bom dia ao Francisco, que é daqui da Madeira também. Eu sou madeirense, mas pouco, porque saí com 6 anos da Madeira e regressei há três anos. Portanto, sou um madeirense do mundo, aliás, como há muitos espalhados por aí. Bom dia ao Carlos. O Carlos Balboa é de Espanha, não É é? internacional. É internacional. Olá, Exatamente. Carlos. Buenos João, dias. hola Manuel, vos Bien, bien. Olá, Kelly e o David. hola, buen É, día. é bom estar aqui, neste grupo, a falar com vocês, a partilhar este pouco tempo, embora eu tenha estado, o ano passado tive, não me lembro já quantos meses, mas não foram muitos. Tive uma primeira experiência na XP. Depois saí, por motivos que não importam, mas o importante é que regressei. Regressei porque achava, na primeira vez que entrei, que a XP é uma empresa que vale a pena, é diferente, pela positiva, e acho que estou convencido que realmente é uma empresa diferente, e
e vou fazer o meu melhor, vou dar o meu melhor para que as coisas aconteçam. Eu ainda não fiz nenhuma venda, portanto, em março, não, mas vamos fazer. E o mais importante para mim é poder contar com a equipa. Eh, o David, neste pouco tempo que estamos juntos, tem-me ajudado e vai continuar a ajudar-me. Eh, e tenho a certeza que não só com o David, mas com outros colegas também podemos fazer muitas coisas juntos para crescer e para conseguir os nossos objetivos. É isso, basicamente. Não tenho assim nada, nenhuma experiência particular ainda para partilhar em relação à XP. Estou também naquela etapa ainda de conhecer bem a XP. Eh, Às vezes tenho algumas. Fico baralhado porque ainda ontem estava a ver uma lead que eu recebi, mas que não tinha visto de uma maneira, mas afinal ela estava no outro lado também. Portanto, ainda estou um pouco a entrar Exatamente, os cantos à casa. nesses cantos da casa para perceber bem como é que devo tirar o máximo proveito nesta empresa. Mas estou convencido que as coisas vão acontecer e vai ser bom. Muito bem, seja bem-vindo aqui mais uma vez, aqui, e Obrigado. espero que sim, até porque, pá, como disse o Francisco, isto é uma companhia, primeiro, é a nossa companhia, portanto, significa que ela será aquilo que a gente quiser que ela seja. Segundo, como diz o Glenn, que é o fundador, quando isto não está quebrado, a gente quebra. O que é que ele quer dizer? Quer dizer que, quando a gente achar que isto já está perfeito, ele está a cabo disto tudo e começa de novo outra vez, porque nós temos que estar sempre em desassossego. Temos que estar sempre fora da nossa zona de conforto, porque é isso é que nos faz crescer. Terceiro, isto é uma comunidade e por isso é que nós estamos cá sempre no primeiro sábado ou no segundo sábado de cada mês. Só não foi no primeiro porque era sábado de Páscoa, portanto ninguém cá estava, ninguém tinha tempo para cá estar, mas o objetivo desta reunião ou deste encontro é exatamente isto: é nós crescermos em comunidade, fazemos parte da comunidade. Ninguém é obrigado a cá estar, toda a gente é convidado, a única pessoa que tem que cá estar sou eu. E, portanto, mesmo que não esteja cá ninguém, eu faço a mesma coisa, que é falar para o computador, para vocês todos, porque mais cedo ou mais tarde alguém vai ouvir. Porquê? Porquê? Porque a minha missão aqui é dar a boa nova, espalhar a boa nova pelos povos, por todo mundo. E depois, cada um depois interpreta como quiser. A XP é igual. A XP tem ferramentas iguais para toda a gente, tem condições iguais para toda a gente, tem oportunidades iguais para toda a gente, tem formas iguais de trabalhar para toda a gente. E depois espalhar a boa nova. Depois cada um entende conforme entende, depois cada um faz o que quiser. Porque aqui ninguém é obrigado a nada. E depois, uns conseguem mais depressa, outros conseguem mais devagar, uns demoram 5 anos a conseguir, a descobrir, outros descobrem no primeiro mês, uns até descobrem no primeiro mês que são os maiores e passado 3 meses acham que já vão desistir porque aquilo afinal não funciona, outros, mas isso funciona para todos. Portanto, é só uma questão de nós encontrarmos o nosso caminho e depois não deixarmos nos preocupar com o resultado. O resultado tem que estar escrito, tem que estar quantificado e tem que estar calendarizado. Depois, epá, vamos fazer o que tem que ser feito e ele há de aparecer. O nosso trabalho é consequência, o resultado é consequência do nosso trabalho. E ninguém faz nada sozinho. Aquilo que eu vou apresentar hoje, eu estou muito feliz porque este primeiro trimestre é a concretização daquilo que eu andava a perseguir há anos. Posso-vos dizer que o Francisco sabe, está cá desde isso. Eu disse em 2020 e 2025 que este ano é que ia ser. Eu disse em 2024, este ano é que ia ser. E estou a dizer em 2026, este ano é que vai ser. Agora, porquê é que este ano é que ia ser em 2024 e não aconteceu? Precisamente por aquilo que o Francisco disse.
Nós andámos para cima, para baixo, achávamos que isto era perfeito, depois achámos que isto tinha os defeitos todos, depois achámos que afinal nós é que sabíamos tudo, depois não sabíamos nada, mas o facto é que 2024 foi melhor que 2023. Depois, 2025 é que ia ser. Isto é que vai ser agora. Pronto. Andámos para trás e para a frente e para os lados e a chorar e a não sei quantos, para aqui e para lá. Resultado, o 2025 foi melhor que o 2024. Portanto, agora 2026, a gente vai fazer o mesmo, vai chorar, vai não sei quanto, para aqui, para lá, mas eu espero, e eu acredito, aliás, o resultado do primeiro trimestre é a prova disso, que 2026 é o ano do nosso crescimento. Agora, vai ser o ano de crescimento para todos igual? Não. Primeiro, porque todos nós temos uma história. O Francisco está cá há 5 anos, eu estou cá há 5 anos, eu vou fazer 20 anos disto, o Francisco vai fazer pai 10, outros vão fazer menos, outros vão fazer mais, portanto, cada um tem a sua experiência. Ao fim de 20 anos disto, o ano tem que ser especial, primeiro porque é 20 anos. Agora, eu tenho que olhar para trás e tenho que ver se valeu a pena esses 20 anos ou não. E quero-vos dizer que, bendita a hora, e digo isto porque ninguém nos ouve, só vocês, não é? Bendita a hora em que eu tive que falir, fechar a minha empresa onde eu estava a trabalhar, que achava que ia ser a minha vida para todo. Bendita a hora que eu fiquei sem nada. Bendita a hora que eu tive que descarregar a mochila e só me preocupar se tinha água para beber e alguma coisa para comer. E tive que desfazer de tudo. Naquela hora foi doloroso. Aquele ano foi uma coisa que eu achava que o mundo ia cair. Eu achava que era a pior pessoa do mundo. Eu achava que era a pessoa mais incompetente do mundo. Eu achava que tudo que eu fiz era errado. Pronto. Mas, se isto não tivesse acontecido, eu não estava cá hoje. Se isto não tivesse acontecido, eu não tinha passado porque passei durante estes 20 anos. Eu já passei de tudo. Passei por motivo, a caminhada daquela. Eu já tive subidas é que só me apetecia desistir. Eu já tive situações em que eu achava que não ia chegar ao fim da estrada. Ia morrer antes de chegar ao fim da estrada. Mas felizmente estou cá. E estou cá com muita energia e pronto para mais 20 anos e agora com uma visão totalmente diferente, com uma certeza totalmente diferente e com uma crença totalmente diferente. E só espero que vocês acreditem nisso. Acreditem primeiro em vocês e depois acreditem naquilo que eu vos digo. Que eu sei que eu vos digo é assim uma coisa alucinada, mas pensem assim. Aliás, esse foi o meu trabalho de março. Os 20 anos fez com que eu decidisse. Este ano eu vou contar em bocadinhos a minha vida dos 20 anos aqui. Pronto. Primeira semana, foi a semana da Páscoa, foi contar como é que quais foram as dificuldades todas por qual eu passei nos primeiros 5 anos. Se vocês olharem para aquilo que eu vos escrevi, está lá tudo. Está lá tudo. Agora interpretem aquilo como entenderem e olhem para aquilo. Se não vos aconteceu, vai-vos acontecer. Mais cedo ou mais tarde. Agora, depois, esta semana que passou, a ideia é falar sobre aquilo que me aconteceu nos 5 anos seguintes. Aquilo que eu aprendi nos 5 anos seguintes. Daqui por algum tempo vão ver os 5 anos seguintes. Para que lá para junho possam ver que no final, estes 20 anos tiveram estas etapas todas. Agora, qual é a ideia? A ideia é que vocês olhem para os primeiros 5 anos e vejam o meu passado como o vosso presente. E dizer assim, se eu ainda não passei por isto, eu vou passar, tenho que me preparar. A primeira subida da Kelly, eu achava que ia desistir. Depois, quando vocês olharem para a segunda parte, vão pensar assim, ok, eu vou ter que aprender rapidamente isto para não passar por aquilo que ele passou. Certo? Foi mais ou menos a caminhada de São João da Madeira até Oliveira das Meias. Porquê? Porque eu conheço bem o caminho de São João da Madeira até Oliveira das Meias. O caminho é assim, desce e sobe, desce e sobe. Só quando lá chega ao alto do Pinheiro da Bem Posta, é que aquilo é uma reta. É assim ou não é, aquela? Não.
Então, a Kelly, quando chegou a volta bem posta à reta, ela pensou assim: isto agora é sempre andar. Eu já passei por tudo. Pronto. E assim sucessivamente. Este é o objetivo deste trabalho. Agora, claro que eu falo de forma metafórica, eu falo de forma a não a fazer-vos pensar. Agora, lá está. Cada um pensa como quiser. Este é o objetivo. Carlos, agora é a tua vez. Bom dia. Vocês se escoitan ben, que antes Bem, había problemas, agora já sim. está tudo. Oi, acompaño o David a algo máis de 2 anos e medio e quero dicir que a conversa de hoxe é un reflexo da nosa profesión. Nós temos que sair a camiñar con un destino seguro, nós sabemos cara onde queremos avanzar, mas nunca controlamos, no caso da Kelly, a mochila que levamos, o equipaxe, nunca controlamos si vamos ter que cruzar un océano como o Francisco, ou nunca controlamos si nós estamos no lugar certo, como dicía o Manuel, porque el, que é da Madeira, agora está noutro sitio e ten que saber como chegar, acho que outra vez a se atopar nese camiño que está iniciando. Oi, David, você xa sabe que o que eu opino e a xente que está aquí, agás o Manuel xa me coñece de todo este tempo de traballo, uns máis, outros menos, e a verdade é que eu estou moito agradecido por atopar a você no camiño, por tomar aquela decisión de ir ao Porto a campañar sin coñecer nada, sin coñecer a você, casi sin coñecer a profesión, porque esa etapa inicial que eu tomei pues, deu como resultado todo o que nós estamos facendo, toda esa certeza que nós temos en que estamos no camiño certo e que este ano vamos tocar a campá, vamos facer que as coisas muden e que a xente olle para nós, para você, para esta forma de traballar que está reflectida no día a día, na constancia e na determinación que todos nós poñemos no traballo. Definir a miña experiencia de vida é moito máis complexa que facer unha breve intervención e eu hoxe que quero é apoiar como levo facendo estes 2 anos o David como o noso responsable, o noso mentor e a guía para que nós consigamos todos os nosos obxectivos. Non sei se hai algunha coisa que você axe en falta nas miñas palabras. Dígame você, David, como sempre, se non, Não, seguimos para a fronte. Este ponto é exatamente toda a gente dizer aquilo que vai na alma só. Partilhar aquilo que vai na alma, que é para a gente, além de partilhar, desabafar e deixar sair tudo aquilo que nos carrega. Portanto, eu agradeço a todos a vossa participação e este espaço, para quem é novo, este espaço é exatamente para isso. Infelizmente ou felizmente, nós nunca temos aqui todas as pessoas do grupo, senão teríamos que ter aqui 47 pessoas, cada um bem, mas ao longo destes 5 anos eu aprendi 2 coisas. Primeira é que isto, apesar de tudo, é importante para toda a gente para unir o grupo. Segundo, quando as pessoas vêm cá é porque algo as chama cá, algo elas vêm cá, e portanto é aqui o espaço sempre livre, o espaço onde toda a gente se respeita, onde toda a gente se ajuda e onde toda aquilo que dizem, toda a sua palavra, todo aquilo que querem partilhar é aproveitado para todos e é respeitado por todos. É só assim que a gente se consegue unir, só assim é que a gente se consegue conhecer uns aos outros, para que depois no futuro, lá está, nós possamos ajudar-nos uns aos outros. Então, vamos lá, agradeço a todos, vamos lá então a segunda parte aqui da nossa reunião, que é no fundo iniciar a burocracia. Tudo começa por uma homilia, não é? Vou dar aqui a minha homilia agora, mas antes disso queria dar boas-vindas a um novo membro daqui do nosso grupo, que é Andréa Rocha, que não está cá, mas Andréa Rocha, que é daqui de Ilhavo, que fica aqui em Aveiro, é uma jovem que eu conheci a primeira vez no Habita Feira, que veio lá, a patrocinadora dela, a Maria Almeida, apresentou-me, e é uma jovem que tem muita vontade de vencer, é uma jovem que
já também olha para o setor imobiliário e para a nossa carreira com muita esperança e, portanto, eu espero que ela seja muito feliz aqui e quando ela vir este vídeo, espero que ela olhe para ele e que veja que esta comunidade está aqui pronta para a apoiar e que esta é a casa dela também. Portanto, para a Andreia Rocha, parabéns por ter decidido escolher este grupo para fazer parte. Parabéns à Maria também por ter feito o trabalho de ter dado a oportunidade e ter mostrado a oportunidade a ela e ter motivado e ajudado a decidir fazer parte deste grupo. E é assim que tudo cresce. Lá está. O grupo não cresce porque o David quer que ele cresça, o grupo cresce quando toda a gente acha que é o momento de ajudar o grupo a crescer. É assim que isto vai acontecer o resto da vida. Por isso é que eu não estou nada preocupado. O grupo há de ser aquilo que nós todos queremos que ele seja e há de crescer e há de um dia ser um legado que eu conseguir construir. E conseguir construir em grupo, não é sozinho, é tudo. Mas, como líder do grupo, eu tenho que ir à frente. E é isso que eu quero fazer, é ir à frente. E quem quiser que me siga, porque todos aqui têm o lugar e todos aqui são importantes, todos aqui têm um contributo a dar. Portanto, parabéns à Andreia Rocha por fazer parte desta equipa e eu desejo-lhe os melhores caminhos e desejo que ela aqui seja muito feliz. Vamos então aqui à nossa parte, que é a homilia. Eu queria chamar a atenção para um ponto muito importante, até porque vem na sequência do que nós fizemos no trimestre. Tem a ver com o nosso posicionamento como profissionais dentro da nossa comunidade, onde nós atuamos, para quê? Para que a gente se torne conhecido, para que a gente conheça e para que a gente faça, para que tudo isto possa funcionar de forma natural. A Kelly ouviu isto ontem à tarde, vai ouvir hoje e vai ouvir segunda-feira. Portanto, peço desculpa à Kelly, mas a homilia é assim mesmo. Ela é feita para toda a gente ouvir, portanto, tá. Mas aqui a importância é nós. Eu vou dar uma palavra que eu aprendi a semana passada. Chama-se nós fazemos crescer o nosso negócio. Aqui, o nosso grupo, seja o que for, que faz parte do nosso negócio, se nós formos capazes de estupidificar o nosso comportamento. Quem é que sabe o que é a palavra estupidificar quer dizer? Deixar de pensar, deixar de ter um sentido crítico, deixar de tentar inventar e fazer diferente e só repetir o que já foi feito. Trazer a inteligência artificial. Pronto. É estúpido. Eu aprendi esta palavra a semana passada e eu nunca tinha visto esta palavra, mas faz sentido. Estupidificar o nosso comportamento. Então o que é que acontece? A palavra estupidificar vem de estúpido. Certo? Pronto. E vocês dizem assim, então eu agora vou ser estúpido. Não! Eu vou fazer com que a minha atuação seja estupidamente simples. Para quê? Para toda a gente perceber. Certo? A nossa profissão, a nossa atuação é um processo. Cada vez mais esse processo é mais complicado. Hoje, não como há 20 anos, há 20 anos, a profissão de agente imobiliário nem sequer existia. Há 20 anos, eu vou-vos dizer como é que as pessoas olhavam para nós. Olhavam para nós como um conjunto de párias, uns gajos que estão metidos nos esquemas, não fazem nada na vida, roçam as calças nos cafés uns com os outros e de repente ficam ricos, roubando o dinheiro, enganando a malta a comprar e a vender umas coisas. Porquê? Porque a gente convencia o dono a vender barato e conseguia convencer o outro a comprar mesmo que ele não quisesse. Certo? Como é que a gente fazia isto? Só havia duas formas. Uma era, nós estávamos a trabalhar com os promotores ou os pedreiros na altura, não é? Os empreiteiros. A gente sentava-se lá no stand e chegava lá um cliente e a gente dizia, olha, existe isto para vender, está ali as plantas atrás,
os que estão livres estão acolá. Pronto, é isto. Olha, como é que vai ser? Não sei, quando estiver pronto. E onde é que vai estar pronto? Não sei. Quanto é que custa? Tanto. E quanto é que você tem que dar? Tanto. E era assim. E como na altura, toda a gente precisava ou queria comprar uma casa nova, um apartamento, o que é que acontecia? As pessoas que compravam só olhavam para isso e só se preocupavam com uma coisa, que era, o banco empresta. E a gente diz, empresta. Então e quanto é que eu pago por mês? 300 euros. Pronto. Então eu posso pagar. Está feito. Não se discutia mais nada. Ora, o que é que aconteceu? Aconteceu que de 2001, mais ou menos, até 2009, andou-se a fazer, andou-se a vender castelos de areia a muita gente. Andou-se a dar crédito a muita gente que, além de comprar um apartamento, comprou o apartamento, as férias, o carro, a mobília, a casota, o cão, o gato, tudo. E depois, em 2009, tiveram que entregar os apartamentos ao banco porque não tinham dinheiro para pagar. Agora a pergunta é: quem é que pagou a fatura disto? Foram os pedreiros ou os empreiteiros? Não. Foram os bancos? Não. Quem pagou a fatura disto foram os agentes imobiliários. Porquê? Porque toda a gente olhou e disse: esta gente enganou-nos. Esta gente não disse tudo. Agora a pergunta é: quem é que era a culpa? Fomos nós que definimos o preço de venda dos apartamentos? Não. Nós nem sequer sabíamos fazer isso. Fomos nós que definimos as facilidades de crédito e que lhe vendemos a casa, o carro, o cão, as férias, a tudo. Fomos nós que decidimos isso? Não. Foram os bancos. Então, por que raio é que os agentes imobiliários ou as pessoas que estiveram a trabalhar nisto é que pagaram a fatura? Porque é a parte mais fácil. É o bode expiatório mais fácil. Porque foi ele que disse: olha, assina aqui. Olha, o banco disse que aprovava. Olha, certo? Depois passamos por outra fase, que foi a fase de ajudar a resolver esses problemas para limpar a nossa imagem. Então eu, durante 2 ou 3 anos, acho que foi para aí 2012, 2011 até 2013, eu ajudei centenas de pessoas, sem ganhar nada, a desfazer-se do problema. Porquê? Porque eles vinham ter connosco para a gente vender o apartamento. Mas eles não podiam vender o apartamento. Porque estavam endividados até aos caruchos da cabeça. Então, nós só tínhamos uma hipótese. Ou baixávamos o preço do apartamento para vender, mas eles tinham uma hipoteca superior e, portanto, não conseguiam vender. Ou então, a gente dizia a eles: olha, desfaça-se do problema, eu vou-lhe ajudar a resolver o problema com o banco, pelo menos para você entregar o apartamento e não ficar com a dívida. Isto foi, para mim, a viragem. Primeiro, porque é que eu fiz isso? Porque eu passei por isso. Então, como eu passei por isso, eu tirei o doutoramento da pior maneira em 2009, tirei o doutoramento como de me defender de 3 entidades: dos credores, onde estão incluídos os bancos, do Estado, através da parte fiscal, e, e também defender-me da sociedade ou da comunidade, porque eu passei de um homem rico, porreiro, dava tudo, partilhava tudo com a comunidade, participava em tudo, e quando ficou sem nada, passei a ser um homem perigoso, porque podia pedir alguma coisa a alguém, e então isto é perigoso, certo? Então, esta minha experiência de vida foi aquilo que fez com que eu pudesse ajudar muita gente. Então, eu ajudei muita gente a ir ao banco, a negociar com eles a forma deles entregar os apartamentos, deles desfazer e não ficar com a dívida, para que pelo menos começar a recomeçar do zero. Ora, isto foi a chave de viragem da minha carreira. Porque a partir daí houve muita gente
incluindo alguns empreiteiros, incluindo alguns promotores de referência na altura que estavam com muitas dificuldades, que confiaram em mim, que olharam para mim como uma forma diferente e por isso hoje estou aqui. Ora, neste processo todo, eu passei por uma fase que foi a fase do complicar, que é só eu é que sei isto. Portanto, então vou aqui mostrar que eu é que sei. Pronto. Só que agora veio a fase do simplificar. Porquê? Porque hoje as pessoas já têm a noção de que se quiserem vender um imóvel, mesmo com as notícias favoráveis, a burocracia é tanta, o processo é de tal maneira complicado. E hoje tudo muda de um dia para o outro. Que eles precisam de alguém que os ajudem a, a ver e a ter soluções. E quem compra hoje também tem a noção, e felizmente já tem capacidade de conhecimento e literacia, já com uma informação muito mais ponderada, conhecimento para não se meter em alhadas. Então, nós hoje temos, de um lado, alguém que precisa de alguém que ajude a vender um imóvel, e temos do outro lado alguém que precisa de alguém que ajude a comprar um imóvel ou fazer um investimento. Hoje ninguém coloca 1 euro num sítio sem saber o que vai fazer, o que é que vai acontecer a esse euro. E hoje ninguém vende um imóvel se não tiver a sensação que está a fazer um bom negócio. Então estamos no momento perfeito para nós simplificar e para estupidificar a nossa atuação. Qual é essa técnica? É nós integrarmos na nossa comunidade como, primeiro, à moda antiga, passarmos a fazer que o nosso negócio faça parte da nossa vida. Nós não somos profissionais do imobiliário. Não. A nossa profissão é o nosso estilo de vida. É a nossa vida. Então, qual é o objetivo? É nós atuarmos localmente onde nós vivemos e transformamos na pessoa mais conhecedora de tudo o que mexe e tudo o que diz respeito ao setor imobiliário e ao mercado imobiliário da nossa zona, do sítio onde nós vivemos. Como é que isso se faz? De forma simples, com atividades diárias que estão integradas na nossa vida e que isso vai fazer a longo prazo que isto aconteça, porque foi o que aconteceu como aconteceu a mim nessa altura, quando eu fazia dessa forma, porque não havia outra forma de eu fazer. Então eu vou recorrer-me aqui de um trecho de uma apresentação da Invictus Academy, onde a gente fala sobre isso detalhadamente. Mas eu só vou dar as 3 ideias base e depois vocês vão descobrir, se quiserem, como isto pode ser feito de forma detalhada e de forma muito, muito inteligente e direcionada. Deixa-me só, estou aqui ver aqui os meus apontamentos para chegar lá. Muito bem. Então, o que é que isto quer dizer? O que é a gente fazer posicionamento? Então, posicionamento é nós colocarmos, a palavra posicionamento significa nós vamos colocar-nos num determinado sítio com uma determinada estratégia, com um determinado objetivo. Então, primeiro, o que é a minha zona de posicionamento? É a zona, é o local onde eu vou trabalhar todos os dias. Como é que eu vou fazer? Vou fazê-lo de forma a que eu seja conhecido, conheça e tenha e saiba tudo o que se passa. Depois, para que é que isso acontece? Precisamente para que sejam as pessoas a vir ter connosco e não ser nós a ter que ir ter com elas. Esta é a regra. Depois, como é que isto vai acontecer? Vai acontecer assim. Primeiro, porque é que eu tenho que estar presente na minha zona de posicionamento? Para estabelecer relações com possíveis clientes.
que é essa relação? É falar com eles. Falar com eles sobre uma conversa, seja qual for. Bom dia, boa tarde, então como vai o tempo? E direcionar a conversa para aquilo que nós fazemos. Aquela frase, aquele chavão que eu utilizo, ou que eu comecei a utilizar no ano passado, que é: quem é que eu sou, o que é que eu faço e o que é que eu ofereço. Esta é a forma como eu direciono a minha conversa. Olá, eu sou o David Almeida, vocês já me conhecem. E tal, e o que é que tu fazes? Sou agente imobiliário. O que é ser agente imobiliário? Olha, ajudar pessoas a vender casas e outras a comprar. Olha, já agora, eu ofereço isto. Você conhece alguém em que tenha interesse em vender uma propriedade? Se sim, se me der o seu contacto, eu ofereço-lhe uma referência e um dia você não fica mal comigo. Pronto. Se fizermos isto todos os dias, com certeza que vai haver um resultado. Depois, nós próprios temos que conhecer detalhadamente o mercado imobiliário local da nossa zona. E conhecer é isto. Não é conhecer quantos apartamentos é que tem uma placa a dizer que se vende. Porque isso não existe já. Praticamente não há placas. É conhecer tudo. Quantos terrenos é que existem disponíveis na minha zona? Quantas moradias, quantas casas vazias? Quantos prédios de volutos? Quantos apartamentos? Quantas moradias? Qual é a tipologia? Qual é a idade de cada prédio? Rua a rua, número a número. Então, fazer um levantamento de zona é fundamental para nós conhecermos detalhadamente o que acontece no mercado imobiliário local. Depois, ao mesmo tempo, aumentar a visibilidade nossa e da nossa empresa. Como? De forma muito simples. Se nós andarmos identificados com a fita que toda a gente tem, e se não tiver, digam-me que eu ofereço ao pescoço com o nosso cartão de identificação que a XP nos deu, é fácil toda a gente olhar para nós. Então não é preciso a gente andar a dizer, ele já vê. Se nós colocarmos no comércio local, se criarmos relação com os comerciantes, win-win. O que é uma relação com os comerciantes win-win? É pedir-lhe a eles que colaborem connosco, colaborando com eles. Vamos dar um exemplo. Na semana da Páscoa, houve umas pessoas que vieram ter comigo a Fiães, na hora do almoço. E disseram-me assim: olha, a gente ia para almoçar em Espinho, mas já que temos que ir a Fiães para aproveitar o tempo, diz-me aí um restaurante em Fiães onde a gente pode ir almoçar. E eu disse: olha, aí dá o 360. Aí onde é que isso fica? Lá ele disse e tal. E eu disse: olha, então vocês vão lá almoçar, que depois eu vou lá ter com vocês, que assim a gente ganha tempo. E assim foi. O que é que acontece? Elas foram ao 360 almoçar e eu fui lá ter com elas, tomar café. Mas eu tratei de quê? Quando eu lá cheguei, quem é o dono 360? É alguém que me conhece muito bem e porque eu falo com ele muitas vezes. Segundo, ele já sabia que se aquelas pessoas lá estavam, eu ia lá ter com elas, é porque eu as recomendei e é porque era alguma coisa do meu trabalho. E terceiro, eu, depois também, fiz com que ele soubesse que foi eu que o recomendei e, no final, até que aconteceu uma coisa engraçada. Foi que ele veio lá ter connosco e disse: Ó David, olha, agora eu preciso, ainda bem que vieste aqui porque eu preciso falar contigo, porque tenho aqui um cliente que quer o teu contacto. Pronto. E a coisa aconteceu. Quem é que foi esse cliente? Foi um cliente que esteve reunido comigo a semana passada, ontem, em Espinho, que só tinha uma quinta em Oliveira das Meias para eu analisar o que fazer com aquilo, e eu cheguei à conclusão que dava para construir 20 moradias, e um prédio aqui perto, que tinha 3 lojas de volutas vazias, que há muitos anos ele não tinha rendimento nenhum, e que eu, com o estudo que eu fiz com que ele com que lhe dissesse que as 3 lojas ia dar 3 apartamentos, que podíamos transformar aquilo em habitação e que ele ia rentabilizar aquilo num determinado valor com umas determinadas condições. Resultado, a reunião de quarta-feira deu
que tenho uma angariação exclusiva na quinta e 3 lojas para angariado para agora tratar de arranjar um cliente que faça esse trabalho. Portanto, estão a ver a importância de conhecer a zona, a importância de nós darmos visibilidade ao que nós fazemos e a importância de nós nos integrar na comunidade. É isto. Transforma isto numa forma estupidamente simples. Porquê? Nós só temos que fazer isto todos os dias. E como é que temos que fazer isto todos os dias? Quando, na nossa vida normal, passar a recomendar aquelas pessoas que nos recomendam, passar a viver dentro da comunidade e conhecer o local onde trabalhar. Se isto acontecer, o que é que vai acontecer? Ao longo do tempo, a Kelly, que é daqui, tem um cliente que quer comprar uma coisa na Ilha da Madeira e a Kelly vai dizer, ok, eu não conheço a Ilha da Madeira, mas está lá o Manuel ou está lá o Francisco e eu vou perguntar ao Manuel Francisco se ele tem alguma coisa. Pode acontecer aquilo que aconteceu a semana passada com o Francisco. O Francisco viu no Facebook um determinado imóvel que um cliente dele lhe perguntou que aquilo podia ter interesse. E o que aconteceu? O Francisco viu que era em Fiães, ligou-me e eu fui ver as condições do imóvel e agora estou à espera só de uma conversa com o novo dono, porque entretanto eu conhecia aquilo, mas aquilo foi uma insolvência que foi comprado por um outro dono e agora para quê? Para só tirar 2 dúvidas e para dizer, Francisco, se o teu cliente quer comprar, as condições são estas e eu posso fazer isto, 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 isto. Portanto, estou a ver a colaboração entre todos em comunidade, o que é que dá? Agora, só dá se o Francisco souber que eu conheço tudo em Fiães e se eu souber que o Francisco conhece tudo na Madeira. Se o Francisco, ou o Manuel, ou o Xavier, ou a Kelly, souber que todos trabalhamos da mesma forma simples, e que, a partir daí, não precisamos de andar, querer fazer tudo, mas sim a colaborar, dar aquilo que nós sabemos localmente que os outros vão confiar e fazer com que os outros também façam a mesma coisa e, a partir daí, tudo transforma-se muito mais simples. Depois, construir comunidade, confiança com a comunidade local. Isto é aquilo que a gente faz institucionalmente ou faz em grupo. Para uma coisa, durante o mês de março, nós tivemos no início de março um grande evento aqui em Santa Maria da Feira, chamado Habita Feira. O que é que vocês acham que nós... Qual era o objetivo de estar no Habita Feira? Era vender casas. Era angariar casas. Olha, para quem achava, saiu desiludido. Porquê? Porque ninguém angariou casas, nem ninguém vendeu casas em Santa Maria da Feira. Porque o objetivo não era esse. O objetivo era posicionar a marca, posicionar a equipa, posicionar o grupo, dar credibilidade, dar a dimensão, dar a dignidade da nossa profissão, mostrar-nos como é que nós atuamos. E em Santa Maria da Feira fecharam-se algumas coisas que, se não fosse Santa Maria da Feira, não acontecia. E já agora vou aqui pedir ao Carlos, porque o Carlos veio de Santiago de Compostela de propósito a Santa Maria da Feira, e porque é que ele veio, qual era a garantia que ele tinha que aquilo ia funcionar e qual foi o resultado que aconteceu. Carlos, num minuto. Bueno, primeiro fun a Santa María de Feria porque era un evento da compañía e nós, cando temos oportunidade, temos que participar sempre dos eventos da compañía. Nós non somos só profesionais independentes, senón que formamos parte dun grupo que está presente en 30 países, somos 90.000 agentes, e o noso objetivo é seguir crecendo. Polo tanto, é obrigatorio estar nunha comunidade e facer parte das actividades da comunidade. Alén diso, eu fun a Santa María de Feria a me reunir con un cliente que foi convidado a nos coñecer neste evento, porque como nós non temos loxas, nós non podemos dar esa imaxe tradicional de corretores inmobiliarios con loxa, e aproveitamos este evento para nos posicionar, como di o señor Almeida, como di o David, que para nos posicionar diante tamén dos nosos clientes inmediatos. O resultado desa reunión foi que o cliente
percibiu que somos profesionais, aceptou a nosa maestría, a nosa dirección sobre o proceso, e isto é moito importante. Nós estamos aquí para xerir negocios, para dirixir as persoas cara ao obxectivo certo, no cual eles van a poder facer ou realizar os seus obxectivos económicos ou os seus obxectivos estratégicos, né? Si no caso da área comercial, que nós estamos acostumbrados tamén a traballar con persoas que van alá da procura dun resultado económico, unha posición nun sector, nunha localización ou nunha área específica da economía. Bon, o resultado foi ese, que nós tuvemos esta reunión con unha persoa, percibiu que nós éramos persoas certas, aceptou a nosa dirección sobre o proceso e como resultado sentáronse as bases para a asinatura dunha autorización de comercialización de 9 lotes na área de entroncamento para a construcción de 72 fogos, 72 apartamentos, cun obxectivo de desenvolver non só a área da comercialización, sino tamén incorporar a construcción modular, un proxecto no cual David Almeida leva moito tempo traballando e que, con moito gosto, faço parte, acompaño neste proceso para xerir todo isto. David, acho que este é... Muito bem, agora vou fazer uma pergunta e vais responder. Da tua opinião, se não fosse, esse é um processo que já vinha de trás, não aconteceu nada de milagre, mas a estratégia qual foi? Foi nós reunirmos com o senhor, qual era ele, nas primeiras conversas, como é que aconteceu? Isto é, ele pôs-nos sempre em causa e não nos dava credibilidade, certo? Sí, infelizmente, na nosa área... Não, felizmente. Non, permiso. Infelizmente, na nosa área profesional hai moitas persoas que non son profesionais. Entonces, nós temos que bater coa realidade e temos que demostrar dúas veces que nós sí somos xente profesional, que estamos traballando, focados, que nos acompañan as ferramentas correctas. Entonces, o feito de estar en Santa María de Feria foi un apoio, se cadra, moi importante, incluso máis que o noso coñecemento, polo simbolismo, pola posición do stand da XP no centro da área da feria, todo o mundo cos pescozos co XP, panéis grandes, é dicir, é un impacto visual, é unha marca, e é unha marca que nos acompaña. Por eso empecé dicindo primeiro, fun o evento, porque é a miña obriga acompañar cada evento posible, para eu fortalecer a marca da mesma maneira que a marca me fortalece a min, neste caso, porque nós conseguimos que o cliente ollase para nós como profesionais. Nós somos profesionais, o David Almeida é un grande profesional, eu tamén son profesional na miña área, mas esta presenza na Santa María de Feria o que nos dá é un arroupo, un contexto de moita dimensão. Non sei se esta é a resposta que você está a procurar. O que eu quero é chamar a atenção disso, da importância de nós fazermos de forma simples. E a forma simples como é que foi? O cliente queria que nós fôssemos a Leiria reunido na semana anterior com ele, mais uma vez, e o que é que nós fizemos? Dissemos, olha, eu não posso ir porque estou envolvido num evento, olha, tenho todo o gosto em convidá-lo que você venha ao evento. E ele veio de Leiria ao evento, porquê? Primeiro porque a gente o convidou. Segundo, porque a gente lhe disse, olha, já agora, já que você quer reunir com a gente, lá a gente tem tempo de falar. Foi assim ou não foi? Foi tal. Pronto. E qual foi a atitude dele quando ele lá chegou? E como é que foi a atitude dele quando ele lá saiu e com aquele percurso? O que é que aconteceu naquelas horas em que a gente teve com o cliente? Non, eu non estou aquí para contar historias terroríficas. Não, mas é importante que toda a gente saiba isto. É importante, porque isto vai acontecer com eles se eles fizerem da mesma forma. Oi, quitando brincadeiras, a persoa chegou cunha idea de que ia facer unhas coisas e que ia gobernar e que ia mandar en nós, e a persoa saiu dali asumindo que a realidade ten que ser contrastada
con feitos. Non, as ideas da xente, e nós estamos moi acostumbrados a falar con persoas que están influenciadas por persoas que non son profesionais, que non están en contacto coas ferramentas, que non están en contacto co mercado. E foi, todos aquí coñecen o director da XP, o JM, né? O JM e todo o equipe da XP da área ficou 1 hora e media, casi 2 horas, ao redor dunha mesa de traballo na cual estaban, dun lado, o señor David Almeida, do outro lado, o señor Carlos Balboa, perdón que fale desta maneira teatral, e brigando e loitando para que unha persoa chea de fachenda, soberbia e seguranza doblegara as súas ideas erróneas, porque eran todas equivocadas. Incluindo ao ponto de dizer, eu não lhe vou pagar nada, que eu não lhe encomendei nada. Vai pagar, vai. Como é de recibo e como é de direito. Sim, mas foi assim ou não foi? Sim, foi. Eu não tenho que lhe pagar nada, porque eu não lhe encomendei nada. Foi unha loita de traballo profesional, coordinado, fruto de 2 anos de compartillar experiencia, de 2 anos de compartillar proceso, porque todo se reduce sempre ao proceso, ao procedimento, e sobre todo ter a seguranza de que se non vai ser el, vai ser outro, o que vai sentar nesa mesa ou nunha mesa similar e vai ter que botar abaixo as ideas erróneas, olvidar todo o que din as persoas que non son profesionais e tomar a decisión de acreditar en persoas que demostran ser competentes e profesionais. Pero para isto, nós temos que estudar, poñer en práctica, cometer erros, ir para fronte, ir para atrás, criar confianza no equipe de traballo. Neste caso, éramos David Almeida e Carlos Balboa, 2 persoas de mundos diferentes, pero que xa levan 2 anos e medio traballando e compartillando un obxectivo común, e é colocar a área comercial da nosa compañía na área que nos corresponde, na Península Ibérica, na España e no Portugal, nunha posición de privilexio. Si algún de nós, abaixo que o Francisco sabe perfectamente como funciona a compañía XP en todos os países nos cuales está presente, si nós sabemos unha coisa, é que aquí cada un fai as coisas como mellor sabe, pero a área comercial ninguén ten unha guía, ninguén ten unha línea, ninguén ten un camiño, agás nós no grupo do David Almeida. E isto tamén é moito importante, porque o David Almeida fez un traballo previo. Moral da história. Qual foi o resultado final disso? Que o señor quedou convencido de que tiña que asinar un contrato. Ainda tuvemos que traballar máis, cuidado. Certo, mas non saleu dali o contrato. Mas fechaste o mês de março com fechei o mês de março com 72 apartamentos. Exclusivo, 72 apartamentos para construir, nas condições que nós defendemos. Sim. Foi ou não foi? Foi. Então reparem uma coisa, qual foi o segredo, e agora o Carlos vai dizer, qual foi o segredo de nós estarmos ali a bater e dissemos que não saímos dali e que a certeza que era aquela e que tinha que ser daquela forma? O processo? E não só. O segredo foi o profundo conhecimento que eu tinha daquele projeto que eu acompanhava e conhecia desde 2009. Eu sabia mais informação daquilo do que o próprio dono dos lotes. Claro, isto é unha... Estão a ver a importância de nós conhecermos o mercado imobiliário local ao ponto de nós, ao final de não sei quantos anos, 12 ou 13 anos, termos o conhecimento de tudo que aconteceu naquele terreno, naquela terra, naquele sítio, para chegar ali e dizer assim, meu amigo, isto tem que ser assim, vai ser assim e vai ser assim. Quer, não quer. E isto constrói-se desta maneira como eu estou a explicar. É tal história, simplificar as coisas, sem preocupação do resultado. Porque o conhecimento é que nos vai levar depois ao resultado à frente. E era aqui que eu queria chegar, e por isso obrigado, Carlos, por me teres ajudado, porque parecia que eu estava aqui, pode parecer que eu estou aqui a vender a ideia, mas não. Eu quero que vocês vejam que isto foi feito desta maneira, com este objetivo, e que o resultado aconteceu. Agora, qual é a estratégia? É simples. Primeiro,
nós integrarmos isto na nossa vida, identificarmos qual é a melhor hora para a gente se dar visibilidade nos eventos, quais são os melhores eventos, os melhores locais que a gente se deve integrar, não é? Nós devemos fazer parte, nós devemos colaborar, devemos de nos incorporar em qualquer evento local da nossa região, em qualquer parcerias com empresas locais, trabalhar diariamente nisto. Para quê? Para depois utilizar um canal que é novo agora, que eu não tinha nessa altura, são as redes sociais. Para quê? Para dar visibilidade ao mundo inteiro daquilo que eu sei. E o que é que eu sei? Eu sei muito, eu sei tudo o que se passa na minha rua, eu sei tudo o que se passa na minha região, eu sei tudo o que se passa na minha zona, eu sei o valor metro quadrado que se vendia há 5 anos, sei o valor metro quadrado que se vende hoje, sei o número sei o tipo de imóveis que tenho para vender na minha terra, eu sei tudo isso. Se eu mostrar isto ao mundo, a probabilidade do mundo querer saber e querer trabalhar comigo é muito maior, é muito grande. Faz sentido o que eu estou a dizer? Um segundo só a cada um. Faz sentido o que eu estou a dizer? Sim, totalmente, totalmente. Se não houver credibilidade em nós, se as pessoas acreditarem que temos os conhecimentos e oferecermos todo o apoio que elas precisam, vão confiar em nós. Mas isso também é um trabalho que é preciso ser feito de dia após dia, não é? Diariamente. Agora, quais são as 3 atividades diárias que eu tenho que fazer na minha profissão? Primeiro, levantar, conhecer cada dia um bocadinho da minha zona de trabalho. De uma rua, meia rua, seja o que for. Segundo, mapear tudo isso. Registar tudo isso. Terceiro, falar com 10 pessoas mínimo por dia. Quarto, posicionar-me, isto é, colocar informação minha no comércio local em sítios onde eu estabeleci parcerias de relação com eles. De forma sistemática. Isto é, não é colocar hoje e só colocar agora daqui para o ano. Não. É hoje, é amanhã, é para a semana, é passar lá diariamente. Para quê? Para acontecer aquilo que aconteceu no 360. Que foi que eu fui lá e ele disse: olha, ainda bem que vieste aqui porque eu tenho aqui um cliente que quer falar contigo. Dá-me o teu contacto. Se ele não tivesse ido lá, acham que o homem que me ligava perguntava o meu contacto? Não, porque ele não se lembrou. Ele tinha o meu telefone, da mesma maneira que eu tenho o dele. Só que ele lembrou-se lá. Não, ele como viu lá, lembrou-se, olha, o fulano afinal disse que queria falar comigo. Agora, porquê é que esse fulano queria falar comigo? Se ele tivesse o meu contacto, não ia dizer a ele que queria falar comigo. Com certeza que isso foi uma conversa que eles tiveram e que ele disse, olha, eu tenho aqui um amigo meu, ou um conhecido meu, que faz isso, portanto, e ele lá, então, olha, pede-me a ele que dê o meu contacto. De certeza que foi assim. Ou acham que foi de outra forma? Não, há aí duas coisas, David, que é importante. Estamos a falar, por exemplo, de imóveis que nem sequer estão, o caso do que o Carlos referiu, o caso que estás a referir da Quinta, nem sequer estão nem na tua zona, nem na tua rua, nem na tua proximidade física. Portanto, o posicionamento é, é importante não só geográfico, mas também de nicho, Pessoal, de segmento que tu trabalhas. Cada um de nós trabalha. E em seguida, que é o ponto que tu estás a tocar agora, que é a presença, fazer-se presente naqueles pontos que são importantes para o meu posicionamento, seja geográfico, seja na região onde eu estou a trabalhar, na rua onde eu estou a trabalhar, ou nos produtos que eu trabalho, no nicho de produtos que eu trabalho, essa presença é fundamental, o que significa participar em eventos que trabalham, que vão apresentar produtos que eu trabalho, significa estar presente com as pessoas que se movimentam junto com esses produtos para trazer aquilo que tu estás a dizer agora, que é a autoridade.
A presença traz a notariedade, começamos a ser lembrados e depois o facto de nós termos o conhecimento traz a autoridade, que é o efeito do posicionamento, ter autoridade para quando, como dizia o Carlos e bem, o proprietário vinha com uma ideia completamente errónea, uma ideia construída, mas que estava assente em cima de bases que não eram reais, que não eram sequer factos, e a tua autoridade, o facto de teres conhecimento real devido ao posicionamento e à presença que tens junto desses produtos, fez com que isso te desse a autoridade para dizer: olha, vai ser feito, mas vai ser feito nas condições que eu estou a dizer e é nestas condições que eu aceito trabalhar e não noutras. Portanto, isso é faz todo o sentido aquilo que tu estás a dizer e o efeito de médio e longo prazo da consistência e da persistência traz exatamente esse resultado. Muito bem. Então, olha, se vocês querem dentro de 20 anos ou 10 anos poderem ter este tudo que o Francisco acabou de dizer, Menos comecem a ainda. fazer, Sim, comecem a fazer hoje isto desta forma. Porque isto foi o que eu fiz durante os primeiros 5 anos. E eu fiz porquê? Não foi porque eu sabia. Foi porque eu tive que aprender e tive que descobrir sozinho. E sabem porquê? Na altura não tinha ninguém que me dissesse como é que se fazia. Mas havia muita gente a dizer que eu era maluco, que isso não se fazia assim, que eu andava a fazer coisas que não davam resultado nenhum. Eu tive diretores que me diziam: pá, mas isso não é trabalhar, isso não é trabalho. Então, mas onde é que. O que interessa é fechar negócios, o que interessa é fechar angariações, o que interessa é não sei quantos. Certo? Pronto. Mas eu acreditava que era assim que tinha que fazer porque aprendi da pior maneira. E depois, o resultado veio à frente. Os mesmos diretores que disseram isso, passado uns meses ou passado alguns anos, mas uns meses, por exemplo, um diretor que me disse isto muitas vezes e que me puxou para trás, porque não percebia nada disto, depois, passado uns meses, a agência dele dependia de mim em 85% das angariações. Isto é, eu detinha na minha carteira 85% das angariações de toda a loja. Então aquela loja só faturava se eu quisesse. Só faturava porque eu fiz o trabalho. Certo? Pronto. Foi o meu melhor ano de sempre. Nesse ano, 2012, foi o pior ano do imobiliário, foi o meu melhor ano de sempre. Porquê? Porque eu tinha os produtos certos e tinha a carteira de tal maneira diversificada e de tal maneira com o conhecimento profundo que estava a fazer, que fiz com que nesse ano eu fizesse muitos negócios. A loja onde eu estava, pode-se escrever aí, Remax Suite, Grijó, foi a loja que ficou em segundo lugar a nível regional norte de faturação e em primeiro lugar per capita, isto é, com o valor maior por transação. E agora, porquê? Porque o David tinha angariado um prédio no centro do Porto com 14 apartamentos T3 e um T4 e foram todos vendidos nessa altura acima dos 300 mil euros, que era um milagre naquela altura conseguir fazer isso. Foi tudo feito num ano. O prédio foi todo vendido num ano. E ele teve 3 anos sem vender um apartamento. E naquele ano foi vendido. Foi por milagre, foi por sorte. E a coisa aconteceu. Certo? Sabem porquê que foi por sorte? Lá está. Quando a gente faz as coisas de uma certa maneira, toda a gente diz que a gente é maluco. Ah, isso não vai acontecer. Mas depois, quando o resultado aparece, toda a gente diz: ei, que sorte que ele teve. Certo? Bom, está certo. Querem ter sorte? Façam o trabalho, que a sorte vai aparecer. Portanto, desculpa lá esta arrogância, para essa arrogância não é arrogância. Eu acredito muito no que estou a dizer e sei, se vocês o fizerem, se levarem isto minimamente a sério, vocês não precisam de 20 anos. Dentro de 5 anos, vocês estão a dizer o mesmo que eu estou a dizer agora. Porquê? Vocês fizeram a coisa certa no primeiro tempo e as coisas vão acontecer. Esta era a homilia que eu queria passar hoje, que era para criar, para que vocês criem hábitos de trabalho, simplifiquem os processos, são coisas simples, integrem isto na vossa vida, certo? Organizem a vossa vida para que isto seja um estilo de vida. E a partir daí vocês vão
ver o que é a verdadeira dimensão de sermos agentes imobiliários e o privilégio de podermos fazer isto desta maneira. Vou só vos dar um exemplo. Em Santa Maria da Feira, estive no Habitafeira. Depois fui convidado pela Associação Empresarial da Feira para estar já só em março em 2 eventos organizados por eles. Na quarta-feira passada estive no Isboga, que é como é que se chama aqui? Uma escola politécnica, não é uma universidade, é uma coisa parecida, aqui em Santa Maria da Feira. Estive convidado, precisamente como parceiro da Associação Empresarial da Feira, para ouvir e falar sobre a inteligência artificial no setor do imobiliário. No próximo dia 17 fui convidado pela Associação Empresarial da Feira para estar anual da Associação Empresarial da Feira, em que aí num restaurante qualquer, para estar presente. Tudo isto é integrado na comunidade. Amanhã, aqui em Fiães, vai acontecer um acontecimento que não tem nada a ver com o imobiliário, mas é um acontecimento organizado pela Junta de Freguesia, que é uma caminhada onde vai ter mais de 500 pessoas e uma corrida que vai ter mais de 250 pessoas aqui da região, e eu vou estar lá como participante e como atuante. Porquê? Porque lá está. E como a Junta de Freguesia e a malta acha que o David até é um gajo que pode ajudar em algumas coisas, até pode saber como é que se faz umas coisas, convidar e desafiar o David a ajudar, a fazer parte da organização da coisa. Ora, se eu estou lá, porquê é que eu não hei de estar lá e toda a gente não há de saber o que é que eu faço? Estão a ver? E eu vou caminhar na mesma. Eu vou estar com essa gente toda. Agora, entre uma caminhada de 5 km ou 6, não dá tempo para a gente falar quem é que a gente é, o que é que a gente faz e o que é que a gente oferece. O que é que acham que eu vou estar lá a falar? Mas, digam lá, passados 5 minutos eu estar a falar com alguém que tem conversa comigo, a conversa onde é que há de parar? Digam lá, adivinha lá, onde é que vai parar a conversa? O imobiliário, certamente. Porque eu só sei dizer isso. Então, imaginem lá, eu a passar ali numa rua aqui no centro, há aqui uma rua que eu já identifiquei, em mais ou menos 300 metros de comprimento, tem 67 imóveis de voluto. Do lado e do outro. Está vendo? O que é que acham se o Presidente da Junta falar comigo sobre aquilo? O que é que acham que eu vou fazer lá? A caminhar. Vou dar uma verdadeira lição de como é que ele põe aquela rua, como é que aquilo tem que ser requalificado, ou não é? Então, e o que é que eu estou a falar? Que toda a gente vai ouvir, que vocês sabem, eu falo alto, toda a gente ali vai ouvir, vai dizer, este gajo percebe disto para caralho, este gajo se calhar. E agora imagina se no meio daquela gente toda vai lá estar o dono de um herdeiro lá de um prédio daqueles. É o pior que pode acontecer, ou não é? Estão a ver? Portanto, nós temos que pôr isto estúpido. Isto é, ter a capacidade de direcionar as coisas de forma simples. E nós somos o portador da mensagem, nós somos o mensageiro. Não somos a mensagem. Certo? Então, se nós falarmos daquilo que sabemos, nós empolgamos-nos, nós ficamos felizes e fazemos os outros felizes e depois isto transforma-se em resultado. Ok? Muito bem. Olha, quero só aqui, está aqui a Amanda. Bom dia, Amanda. Ela acordou cedo, está no Brasil. Estou a ver, isto é que é ser fiel aqui à coisa. Amanda, se estiveres aí, se puderes dar aí um alô, bom dia. Olá, Davi, a todos, bom dia, tudo bem? Estou aqui a acompanhar tudo e dizer que é isso aí, Davi. A gente tem que estar, né, fazendo no nosso local para a gente ser visto, né, pelas pessoas que nos rodeiam. E isso tem acontecido comigo também. Não me diga que também funciona no Brasil. Oi? Não me diga que isto que eu estou a dizer também funciona no Brasil. Eu pensei que só funcionava em Portugal e na minha região. Funciona e eu tenho colocado todos os dias, né, me posicionado nas redes sociais, conforme você tem orientado, e isso tem trago para mim grandes oportunidades, né? Inclusive a primeira venda que eu fiz, que foi em janeiro,
através de um consórcio. A pessoa está me vendo, me acompanhando, é uma conhecida, uma colega, e me convidou para estar junto com ela, fazendo essa transação. E ela só lembrou de mim porque ela está me acompanhando, né? E me vendo. Então, esse posicionamento local, ele é de extrema importância e ele dá, sim, os resultados que nós tanto queremos, né? Que é as vendas. Bem, então, olha, estão a ver, afinal também funciona no Brasil. Pensei que não funcionava. Pensei que era só da minha cabeça. Tanto se funciona no Brasil, e para mais no Brasil, numa cidade chamada Juiz de Fora, eu nunca tinha ouvido falar nisto até conhecer a Amanda. Um dia tenho que conhecer essa cidade, deve ser uma coisa mesmo assim brutal, porque É uma roça grande. só pelo nome, Juiz de Fora, deve ser algum juiz que anda na rua a fazer posicionamento. E, portanto, se vocês conhecerem alguém que queira comprar alguma propriedade em Juiz de Fora, é Amanda. Porque a Amanda também, quando conhece alguém, com certeza que vos vai procurar aqui do lado de cá. Já agora, eu tenho um compromisso com a Amanda, e vocês vejam bem o nível do risco que eu corro. Que é a Amanda, quando ela qualificar a CAP, ela vai vir a Portugal. E, portanto, quando ela vier a Portugal, ela vai cobrar de todos nós porque é que ela qualificou o CAP e nós não. Portanto, não é, Amanda? Isso aí. E eu estou trabalhando aqui para isso. Muito bem. Parabéns e muito reconhecimento por você estar aí. Para quem não sabe, 10 horas em Portugal são 6 horas da manhã no Brasil. Portanto, é um imenso respeito que eu tenho para a Amanda por ela estar cá a esta hora. Teve que ter insónias e acordar com pesadelos para estar aqui a esta hora. Muito bem, vamos lá então continuar. Esta era a mensagem que eu queria passar, chamar a atenção de que muitas das vezes nós focamos e estamos fechados no nosso mundinho de como é que isto não funciona, porque é que isto não funciona, porque é que não se gera leads, porque é que isto não sei o quê, porque é que não sei o que mais, as ferramentas não funcionam, não sei quando isto depende de nós. E quando nós fizermos a nossa parte, nem vamos ter tempo de nos preocupar com isso. Nem vamos nos lembrar que afinal eu tinha um imóvel no Idealista e aquilo não deu lead nenhuma. Porquê? Porque eu tenho muito trabalho para fazer. E quando a gente tem muita coisa para fazer, o tempo passa mais depressa. E as coisas acontecem. Os resultados depois acontecem e a gente até nem sabe como é que isso aconteceu. Porquê? É fruto do nosso trabalho. Contínuo. Isto não é nós fazemos muito um dia e não fazer nada. Não, é atividades diárias. E a importância delas no futuro. No nosso futuro. Futuro próximo, médio e longo. No resultado que a gente quer construir. Então vamos passar agora aqui à nossa segunda parte, que é o reconhecimento, que é a parte que eu mais gosto. E então, falando do reconhecimento, queria. Vamos lá então ver o que é que a malta andou a fazer durante este ano. Antes disso, queria dar um especial reconhecimento a todo o grupo. Porquê? Porque pela primeira vez na história deste grupo, nós fechamos o trimestre com 100 transações dentro do grupo. Portanto, significa que muita gente, toda a gente deste grupo começa a estar alinhada, começa a estar focada no trabalho e os resultados estão a começar a aparecer. De 26 pessoas que têm mais de um ano dentro do grupo, 22 fizeram transações este trimestre. Portanto, eu estou muito orgulhoso, estou muito contente com o trabalho e é sinal que o resultado começa a aparecer. Começa a haver resultado constante, resultado que se repete todos os meses, porque só é possível fazer 100 transações no grupo, com 22 pessoas a fazer transações, se elas forem feitas o trabalho for feito de forma constante. Portanto, o meu especial reconhecimento e agradecimento a todo o grupo por esta meta. É uma meta mítica que eu persigo pelo menos desde 2024 e que eu disse que um dia isto ia acontecer. Aconteceu no primeiro trimestre de 2026, por isso estou muito feliz. Agora é só continuar no mesmo, continuar com a mesma estratégia, porque a equipa que ganha não se mexe, porque nós vamos repetir isso
trimestre a trimestre, e vamos fazer com que isto cresça de forma sustentada, trimestre a trimestre. Independentemente, lá está, do que acontece na conjuntura, da guerra, de tudo. Nós fizemos o nosso trabalho, as coisas aparecem. Mais propriamente, resultado individual. Vamos então falar da produção do mês de outubro. Já sabem que o top, eu só vou falar daqueles que ficaram em primeiro, segundo e terceiro lugar. No entanto, como eu disse, há muita gente a ter resultados. Primeiro de tudo, vocês continuam a receber e hão de receber a vida toda uma mensagem minha a pedir para que vocês me reportem os vossos resultados, nomeadamente o resultado das angariações. Porquê? Porque o resultado das transações e o resultado do crescimento do grupo através da atração, a EXP dá-me esses dados. Porque através do Maia EXP eu vejo esses dados. Mas das angariações eu não sei. Mas eu não sei se vocês estão a trabalhar angariações em exclusivo ou em aberto. Porquê? Como sabem, para o top, o exclusivo vale 3 pontos, o aberto vale 1 ponto. Ora, se vocês não colaborarem, não disserem o que é que fazem, correm o risco de não ser reconhecidos e correm o risco de acharem que estão esquecidos ou que há injustiça. A injustiça, se houver, é provocada por vocês, pela vossa decisão de não monitorizar, de não medir o vosso trabalho. Também é um estímulo para que vocês façam isto mensalmente. Vocês devem olhar mensalmente para o vosso negócio, como bons gestores que são, e ver, ora bem, o que é que eu fiz este mês? Que resultados é que este teve? Quantas leads é que eu tive? O que é que isto deu? Quantos estudos de mercados eu fiz? Quantos fechos, quantas angariações eu fechei? Porque se não houver angariações, não vai haver negócios. Se não houver trabalho, não vai haver leads. Se não houver leads, não vai haver negócios. Portanto, isto é importante vocês medirem para vocês. E depois, habituarem-se, lá está, a ter isto registado, medido, para que depois possa ser avaliado e reconhecido. Então, dos dados que eu consegui recolher e das pessoas que colaboraram comigo para isto, não é obrigatório, lá está, só faz quem quer, o resultado é este. Então, em terceiro lugar, em produção, ficou o Xavier Medeiros da Madeira, com 4 transações e uma angariação em aberto. Portanto, 9 pontos. Parabéns, Xavier. Ele está cá. Dá um alô, um bom dia e explica aí em meio minuto porque é que este resultado aconteceu. Olá, bom dia. Espero que esteja tudo bem com vocês. O que é que se passou? O que é que se passou então? Primeiro, trabalhar no processo. Segundo, se apoiar em pessoas como o David, que também está nesta situação. E depois, fazer um trabalho sério no que respeita ao acompanhamento das propriedades e o acompanhamento dos clientes. E vocês já devem estar cansados de ouvir isso, principalmente o Francisco e o David. Eu não trabalho com propriedades. Eu olho para as propriedades como um ativo financeiro. E os ativos financeiros têm sempre, quando eu indico uma propriedade, tem sempre uma estratégia de entrada, uma estratégia de rentabilizar e uma estratégia de sair. E é assim que eu servo os meus clientes, digamos assim. É assim que eu trabalho. Estou bastante contente, não pelo lugar em si, mas não estar em terceiro, estar em primeiro ou em décimo, mas pelo trabalho feito e pela validação de um processo e de um método de trabalho que eu acredito há bastante tempo e que venho a desenvolver e que agora começa a dar frutos. Muito bem. Obrigado por tudo, David. Nada. Portanto, parabéns, Xavier, pelo terceiro lugar. Já agora, não está cá, mas eu vou dizer, o Xavier, como sabem, e eu, isto também é fruto do trabalho, lá está, daquilo que eu falei na primeira parte. Eu, Xavier, finalmente, o Xavier já não é finalmente, porque é o início
mas nós fomos reconhecidos como o top de mais transações do mês de fevereiro, porque em conjunto nós dois fizemos transações, fomos a nível nacional os que mais transações fizemos. Porquê é que isso aconteceu? Aconteceu por isto, pelo meu conhecimento do lado de cá e pelo trabalho do lado de lá. E a confiança que o Xavier depositou em mim, naquilo que eu lhe disse, para que se concretizasse aquilo que ele acabou de dizer, que é um imóvel, é um ativo financeiro, que se a estratégia e se o trabalho for bem feito, existe uma estratégia de entrada, outra da saída e uma rentabilidade. Isso faz com que a gente consiga fazer transações. E foi assim, com esse conhecimento, com essa partilha e com esse trabalho juntos, conseguimos os dois fazer as mesmas transações, porque é fácil de ver, eu tinha os imóveis e ele tinha o cliente. E foi por isso que nós conseguimos então chegar em fevereiro com o número, em primeiro lugar em transações a nível nacional dentro da XP. Portanto, o Xavier está de parabéns, eu finalmente. A coisa está a começar a acontecer. Agora, vamos lá então. Segundo lugar. Em segundo lugar, o Sr. Manuel Vasconcelos está cá há mais de 30 dias, há menos de 2 meses. Porquê? Porque fez 3 angariações em exclusivo e 4 angariações em aberto. Sr. Manuel, diga lá, como é que isto aconteceu? Foi milagre? Ligue lá, tem que ligar o micro. Peço desculpa. Não é milagre, mas também tem uma explicação, porque eu já tinha, de certa maneira, já estava na XP através do Maurício, e portanto isso também me facilitou um pouco a vida. Mas continua a ser trabalho, o trabalho tem que ser. Mas sim, é evidente. Continua o trabalho, estou a tentar fazer o meu melhor todos os dias para que não só existam angariações em exclusivo, em aberto, mas sobretudo transações, porque Mas as claro que transações são. o teu resultado depois vai aparecer, exatamente. E já tenho mais 3 que vão entrar agora, portanto já é deste mês, evidentemente. Mas sim, as coisas correram relativamente bem, quanto a angariações logo no primeiro mês. Agora este mês de abril, conto já com os resultados. Muito bem. Então, os resultados estão aqui. E devo dizer que estou otimista, que isto é apenas um começo e que por aquilo que eu vejo na equipa, há tudo para dar certo. Portanto, este é o primeiro resultado, é o resultado mais importante. Porquê? E agora sou isto é polémico que eu vou dizer, mas é assim que eu vejo o negócio. Sem angariações não há transações. E vocês dizem-me assim, mas é possível fazer transações sem angariações? É se alguém fizer as angariações. Estão a ver? Portanto, sem angariações não há transações. Agora, eu posso fazer as angariações ou as transações, mas tem que alguém fazer o trabalho. Então, eu só tenho que decidir como é que eu o quero fazer, de que lado é que eu quero estar. Quero estar do lado das angariações ou do lado das transações. Certo? Porque sem angariações não há transações. Este é o trabalho mais importante do mercado imobiliário. É aquele que garante a nossa sustentabilidade e é aquele que garante o nosso resultado. Porquê? Se eu tenho um cliente que quer comprar um determinado imóvel, ou eu encontro o imóvel, ou então nunca vou fazer a transação. Mas se eu tenho uma transação, eu tenho uma angariação bem feita, eu vou ficar com a angariação até encontrar o cliente. E ele pode vir de várias maneiras. Pode vir diretamente, pode vir indiretamente, pode vir de um colega, pode vir não sei quanto, mas a transação está sempre garantida, que é a da angariação. Portanto, é aqui que eu acredito que só assim é que se consegue construir resultados sustentáveis ao longo da carreira. Portanto, parabéns, o seu trabalho está numa boa direção e as transações vão aparecer com certeza, porque se isto é bem feito, e está de certeza, a seguir é como promover para atrair. E a seguir a coisa vai funcionar. Claro Parabéns. que sim. Obrigado. E em primeiro lugar, então, vamos pela primeira vez na história termos uma pessoa
que trabalhou, até chegar ao primeiro lugar. Portanto, Carlos Balboa, primeiro lugar, porque 9 angariações exclusivas, já falámos sobre os lotes, 27 pontos, em Portugal, e, portanto, ao fim de 2 anos e meio, tem o primeiro resultado. Carlos, parabéns pelo teu trabalho e agora é transformar isto em transações, como diz o Manuel e bem. E esse é o trabalho a seguir. Obrigado, David. Obrigado pelo seu acompañamento. Obrigado pela fortaleza do grupo e pela fortaleza do coñecemento que você partilla con todos nós. E isto que é unha coisa que parece unha anécdota, non, porque un español que fai un angariasao en Portugal parece unha anécdota, é o resultado do traballo de todo un equipe e de moita xente. Hai moitas esperanzas, hai moitas ilusións postas neste proxecto, e eu acho que vai a ser o inicio dunha grande non carreira persoal, sino dun grande beneficio para todo o grupo, porque estas novas angariacións con 72 apartamentos son unha grande oportunidade para que todos nós fagamos negocio e para que todos nós podamos posicionarnos na nosa área de traballo. Moito obrigado, David, polo seu acompañamento e a súa generosidade en compartillar sempre o seu esforzo e o seu traballo. Muito bem. Então agora, a minha pergunta final, já que estamos a falar de angariações e de transações, vou fazer uma pergunta, vocês vão responder só inicia uma coisa ou outra, certo? Quando fechamos uma angariação, tipo esta, ou qualquer uma, quando é que termina o processo de angariação? Quando é que termina? Para mim, o processo de angariação termina quando se fizer a escritura, quando houver o cliente e chegar e efetuarmos a escritura. Exatamente. Portanto, e agora a pergunta é: e quando é que se inicia o processo de angariação de venda? No primeiro dia. Não, é a partir de Ou agora. seja, no contrato, no dia a dia, É no primeiro dia do contrato, é a partir de agora. Exatamente. Portanto, vocês acabaram de iniciar, no dia que fecharam cada angariação, o processo de venda. O processo de venda passa por um processo de promoção de venda primeiro, para depois chegar ao processo de venda. Por isso é que eu disse há pouco que eu vejo este negócio desta forma. Para haver vendas tem que haver angariações. Porque primeiro a gente angaria, depois a gente promove, atrai o cliente certo para fechar a venda. Podemos fazer isso sozinhos ou podemos fazer isso em grupo. Mas este é o processo e é aquilo que nós temos que ter em mente. Passo a passo. Fechei a angariação, parabéns, vamos agora ao próximo passo. Como é que eu vou promover isto para atrair o cliente certo para fechar a venda? Esta é simples. Estão a ver como é simples o nosso negócio? É só isto. Tudo que eu estive a falar anteriormente é para chegar aqui. E daqui é simples, é passar ao próximo passo. Ora bem, parabéns a todos. Quero também só dizer que, como eu disse, durante o trimestre, 22 pessoas fizeram transações, mas este mês houve também o Maurício, a Maria Almeida, a Catarina Patriarca e a Isabel, que também fecharam transações este mês. E, portanto, estão todos parabéns, porque o resultado deles está a começar a acontecer. Independentemente do que aconteceu no passado, se elas fecharam transações no mês de março, foi porque fizeram bem o trabalho anteriormente. Então, agora como é final de trimestre, março, não é? Vamos então reconhecer o acumulado do trabalho de trimestre. Porque isto às vezes ser primeiro lugar no mês é sorte, não é? Pode ser sorte. Mas no trimestre já tem que ter algum saber, porque tem que haver alguma consistência, certo? Então, no acumulado do mês, em terceiro lugar, ficou o Xavier Medeiros com 17 pontos. Porquê? Porque ele
fez trabalho no mês de janeiro, fevereiro e março para chegar aqui. Portanto, parabéns, Xavier, pelo trabalho consistente que está a acontecer. Agora é só continuar a fazer o mesmo. Depois, em segundo lugar, ficou o Carlos Balboa com 27 pontos. Porquê? Porque isto não nasceu em março. Isto nasceu lá atrás. Então, ele não desistiu e o resultado apareceu em março. Mas é o acumulado do trimestre. E, em primeiro lugar, fiquei eu. Epá, não vou dizer muito, porque finalmente eu só não faço mais que a minha obrigação, mas fiquei eu precisamente porquê? Porque felizmente, ao fim de um ano de trabalho de 2025, em que muitas coisas podiam acontecer em 2025 e só começaram a acontecer no último trimestre de 2025, foi, nomeadamente, um impulso nas vendas dos empreendimentos que eu estou a gerir. Felizmente, no primeiro trimestre de 2026, isto é, este trimestre, eu já fechei 14 transações, portanto significa que o resultado desse trabalho está a acontecer e por isso é por essa razão que eu fiquei em primeiro lugar com 28 pontos. Portanto, este é o trabalho do trimestre. No entanto, como eu vos disse, não vou ler aqui o nome das pessoas todas, mas 22 pessoas do grupo fizeram transações. É por isso é que batemos a meta das 100 transações no grupo, contando o acumulado de todas as transações feitas por todas as pessoas do grupo. Passando isto, vamos passar à frente porque o tempo já está a acabar e, como eu disse, agora o que é que vamos falar? Vamos falar de o que é importante nós participarmos para nos integrar na comunidade ou para fazer acontecer na comunidade. Então, este negócio é um negócio de eventos. Nós só conseguimos resultados se estivermos neles de forma ativa. Então, este mês de março vão assistir aqui no Norte dois eventos que é importante para que a malta do Norte esteja presente. Primeiro, dia 23 de abril, às 18 horas, no Hotel Infante Dom Henrique, no Porto, no restaurante panorâmico, que é o último andar, é no 7º andar do hotel. Nós vamos lá estar com um evento de networking onde nós convidamos todos os parceiros, todos os nossos colegas das outras redes, todos os profissionais do imobiliário a participar. Para quê? Para nós lá podermos nos conhecer, relacionar, falar, dizer quem somos, o que é que nós fazemos e o que é que nós lhe podemos oferecer. Para nós estabelecermos relações de colaboração para que as transações e os negócios aconteçam. Certo? Portanto, quem vocês conhecem, vocês dizem, mas eu estou na Madeira. Mas vocês podem conhecer gente do Porto que podem convidar a estar lá. Para quê? Para eles conhecer. Como é que vocês fazem isso? Simples, lá está. Enviam um convite, falam com a pessoa e dizem, olha, vai haver um evento, pá, que eu acho que era importante tu ires lá conhecer a malta. Olha, já agora, vais lá, eu estou-te a convidar, aquilo é restrito, é exclusivo para convidados, mas és meu convidado e quando lá chegares eu vou-te dar o teu nome ao David Almeida, que ele vai lá estar e ele vai-te receber e faz de conta que sou eu. Pronto. Colaboração entre o grupo. E todos vocês mandam-me a dizer, olha, eu tenho um convidado, ele chama-se fulano tal, eu recebo o convidado, acolho o convidado, faço com que ele se integre, que ele conheça as pessoas e depois a seguir digo a vocês qual foi o resultado, se ele esteve presente, se gostou, se não gostou, para que vocês continuem o trabalho de relação. Então, esta é muito importante. É um evento gratuito, onde a malta só paga o que beber lá e, portanto, é 1h30 de relacionamento. Habituem-se a criar relações. Quanto mais relações vocês criarem, mais rede vocês criam, mais fácil é o resultado. Depois, no dia 28 de abril, também aqui no Porto, vai existir um evento da Companhia XP, que é o evento Roadshow, que acontece todos os meses num local diferente. Então, nesse evento começa às 14 horas e acaba às 18 horas. É um evento aberto também a convidados.
E lá, qual é o objetivo desse evento? Esse evento está estruturado para, de forma institucional e corporativa, mostrar quem é que nós somos, quem é a XP e quem é que nós somos, como é que nós fazemos e o que é que nós oferecemos. Mais uma vez, para quem é que é este evento? Para todos aqueles que querem membros, para nós nos juntarmos e nós nos encontrarmos pessoalmente, criar relação entre nós. Segundo, para convidados. Mais uma vez, como é que vocês podem ter lá convidados para fazer crescer o vosso negócio? Convidando-os a estar presente no evento, inscrevendo no evento. Como convidados, eles não pagam nada, é gratuito. E também têm acesso a um coffee break, que é uma hora em que nós estamos lá a comer e a beber e a conversar. Sobre quê? Imaginem lá, a conversar sobre o que fazemos e o que é que nós oferecemos. Então, criar relacionamentos. Para quê? Para que eles se lembrem de nós quando têm uma referência para passar, para eles se lembrem de nós quando têm um cliente. E então eles vão procurar imóveis onde? Se eu sou da Madeira, vou procurar, estou aqui, vou procurar nas pessoas que eu conheço da Madeira. Se eu estou na Madeira, eu vou procurar imóveis onde? Nas pessoas que eu conheço no continente. Então, mas para isso eu tenho que as conhecer. E estes eventos são para isso. É para conhecimento. Portanto, durante o mês de Abril, já estamos... São estes 2 eventos que toda a gente deve participar e olhar para eles como uma ferramenta importante de trabalho. Para estar presente quem puder, para divulgar quem. Já agora, simplifiquem as coisas. Mais uma vez, estupidifiquem o negócio. Como é que eu faço para convidar alguém ou para participar no evento? Primeiro, divulgo o evento. Como? Utilizo a informação que existe ou crio uma e divulgo o evento promovendo o evento. Junto de quem? De toda a vossa rede de contactos. Dentro das vossas redes sociais. Associem-se ao evento. Para quê? Para criarmos uma rede. Para criarmos uma estrutura que nos apoie, que nos dê, que nos transforme num gigante. Certo? E depois, participar no evento. Quando eu estou presente, eu devo participar ativamente. Devo ser uma pessoa entusiasmada, simpática, alegre, e não devo ir para lá nem com queixumes, nem com críticas, nem com lamechices. Não. Aquilo é um local onde se cria um bom ambiente. O ambiente tem que ser positivo, tem que ser entusiasmado. Então eu tenho que lá estar de forma entusiasmada, senão não entusiasmo ninguém. E depois, o que é que eu vou fazer a seguir? Promover o próximo evento. Como? Mostrando o que é que aconteceu no anterior. Para quê? Para que aquelas pessoas que não foram ao anterior sintam vontade de ir ao próximo. E isto deve estar, mais uma vez, na nossa cabeça, na nossa agenda, fazer com que todos os eventos que são organizados pelo grupo, pela empresa ou por nós próprios, estejamos presentes. Porquê? Porque só assim é que o nosso negócio cresce. Além disso, nós vamos agora, tivemos aqui uma interrupção durante o mês de março e durante a Páscoa, os webinars, os eventos online. A partir de agora, a partir de maio, vamos reiniciar com muita força os webinars, precisamente para quê? Para podermos globalizar os nossos eventos e para podermos globalizar o nosso negócio. Porque num webinar é um evento como se fosse dentro de uma sala de hotel, mas tem a vantagem de qualquer um participar em qualquer parte do mundo. Para isso, o que é que nós temos que fazer? Divulgar, promover, estar presentes e convidar pessoas. Para quê? Para que elas estejam presentes também. Portanto, isto faz parte das atividades diárias do nosso negócio para que ele cresça e escale. Agora, ele vai escalar no primeiro evento que eu vou acontecer, que eu vou estar? Se calhar não. Mas se eu estiver em muitos eventos, ele vai escalar? Quase certeza que sim. Essa é a prova dos 5 anos em que nós estamos a fazer isto. Sempre eu estive nos eventos todos que existiram onde eu podia estar presente. Aliás, toda a gente sabe, dentro do grupo, que o meu compromisso desde o primeiro dia foi a única pessoa em Portugal que vai estar,
que tem que estar nos eventos é o David, porque onde estiver uma pessoa do grupo do David, o David tem que estar presente para dar o exemplo. Então, como eu tenho gente, felizmente, em todo o país, incluindo as ilhas, eu tenho que estar nos eventos todos. Tenho que estar nos eventos no Algarve, tenho que estar nos eventos em Lisboa, tenho que estar nos eventos no Porto, tenho que estar nos eventos da Madeira quando acontecer, tenho que estar nos eventos dos Açores quando acontecer. E um dia destes vou ter que estar nos eventos que acontecem no Brasil, quando o grupo do Brasil crescer na meta que eu disse, que eu estabeleci com eles. E aí sim, eu vou para o Brasil para poder fazer o mesmo trabalho. Até lá, terei que estar com o Brasil online. E é por isso que também, a partir de maio, vai haver um trabalho de eventos para o Brasil, para o mercado brasileiro, onde vocês podem participar. Para quê? Para vos dar a conhecer, para mostrar imóveis de Portugal ao mercado brasileiro e para conhecer e para conseguir também vocês criarem negócio no Brasil, querendo. Porque isto é só para quem quer. Não é para quem, não é para toda a gente. Quem não quer, não há problema nenhum. Isto é para quem quer. Muito bem, meus amigos, era isto que eu vos queria passar hoje. Peço-vos aqui desculpa se passámos do tempo. O tempo era para acabar antes do meio-dia, mas já é meio-dia e 4. Muito obrigado a todos por estarem presentes, mais uma vez. Mais uma vez, é uma reunião que me dá muita realização pelos resultados e por ver que, mês a mês, as coisas estão-se a encaixar, mês a mês, os resultados estão a aparecer, e mês a mês, cada um está a começar a ver o seu caminho, a criar o seu caminho e a ver as coisas a acontecer. Portanto, para mim é uma felicidade enorme ver que isto está a acontecer. E juntos, cada um à sua medida, vamos transformar isto num grande legado para cada um de nós. Temos é que acreditar, temos é que fazer e temos que ter persistência e consistência. E, como uma última palavra, quero-vos mostrar duas coisas. Lembrem-se sempre disto, porque isto é que fez com que eu não desistisse ao longo de todo este tempo. Eu vou-vos mostrar, não é nada novo, porque vocês já receberam isto, mas é para vocês verem a importância que isto tem para mim e por isso é que eu passo isso para vocês. Estão a ver aqui esta fotografia? Recomeçar não é uma fraqueza, é coragem. Às vezes, um passo muda tudo. Então, esta é a mensagem que vocês devem ter na vossa cabeça todos os dias. Às vezes, aquele passo que a gente não faz a dia, ou aquilo que a gente faz, não faz, mas tenha consciência que devia ter feito, nós nunca sabemos se não é isso que vai mudar tudo. Por isso temos que fazer, que é para não ficar com o peso da consciência de não termos feito aquilo que devíamos ter feito, mesmo não aconteça nada. E o segundo mantra, ou a segunda coisa que eu vos quero mostrar, é esta. Fazer tudo sozinho tem um limite. Ninguém faz nada sozinho. Para nós crescermos, para o nosso negócio crescer, exige uma estrutura, uma organização, um sistema, um processo e exige colaboração entre todos. Porque senão nós não crescemos. Vai chegar um ponto em que nós não vamos crescer mais. E, portanto, quem quer crescer, quem quer fazer coisas grandes, tem que ter este pensamento. Primeiro, fazer tudo o que tem que ser feito todos os dias, mesmo que não aconteça nada. Segundo, ninguém faz nada sozinho. Tudo o que a gente quer fazer sozinho tem um limite. E, portanto, deixo isto como duas mensagens, como as últimas duas mensagens para reflexão e para que isto seja o vosso mantra para que sempre que estejam em dificuldades, lembrem-se disto. É isto que eu tenho que fazer. Só tenho que fazer isto. É colaborar com todos, dar a conhecer e trabalhar naquilo que é verdadeiramente importante de forma simples, divertida, para que isto depois seja mágico. Ok? Meus amigos, da minha parte é tudo. Desejo-vos um ótimo fim de semana, um bom resto do mês de abril e vamos trabalhar todos os dias para que o nosso resultado aconteça. Um abraço a todos. Um abraço, fiquem com Deus. Obrigado. Um abraço a todos, bom fim de semana.